Marcos capítulo 13, do versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte dos oliveiras, de frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiro pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis açoitados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando onde não deve estar quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sob o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a palavra da figueira: quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também, quando vocês virem tudo isso sucedendo, essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu-lhe autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Porque, vindo de improviso, não vos achei dormindo. E essas coisas vos digo a todos: vigiai. Amém? Por essa igreja. Meus irmãos, esse texto, juntamente com Mateus 24 e com Lucas 21,
é o texto registrado da pregação escatológica de Jesus, da ministração que ele disse sobre o que ia acontecer antes a sua segunda vinda, imediatamente antes e tempos antes. Então aqui está a mensagem de Jesus. Você acha esse relato com algumas nuances a mais em Mateus 24 e Marcos 21. Mas aqui eu escolhi esse texto hoje, embora eu sempre tenha usado Mateus 24, mas eu escolhi esse texto porque ele é mais conciso, apesar que a leitura foi extensa, mas nós aqui fazemos uma ministração aqui mais rápida sobre essa temática. Temática essa que eu prego constantemente sobre a segunda vinda de Jesus. Porque a maior esperança da igreja, a maior esperança do nome de Deus é a volta gloriosa de Jesus, nosso Senhor. Temos esperança de casar, de comprar carro, trocar de carro, comprar alguma coisa, viajar, ter filhos, etc. Né? Esperança da saúde, alguma coisa assim. Mas a maior esperança, o que deve ser, o que impulsiona nossas vidas em adoração e louvor, é a segunda vinda de Jesus, que é o apogeu da história da humanidade. É o clímax, é o ponto maior na história do planeta, na história da igreja, na história da humanidade. Ele voltará, isso é certo. Muito embora você vai encontrar na internet muitas pessoas dizendo que isso é conversa, que ele já veio no ano 70. Você vai ver pessoas dizendo várias coisas, mas eu fico com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa, ela tem graça de Deus e poder. Então o texto aqui, Jesus aqui final do seu ministério, aqui antes da sua paixão, ele sai do templo, ele esteve ali, lá em Lucas você vai encontrar, ele fala daquela viúva que oferta as suas duas moedinhas, etc. E saindo do templo, os discípulos olham para Jesus, olha que difícil, olha que edificação, olha que suntuosidade, olha que templo magnífico do Senhor. E ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada desse templo. Tudo que vocês estão vendo aqui vai ser derrubado. E se cumpriu no ano 70 da nossa era. Os judeus eram dominados por Roma, na época de Jesus, o Império Romano, e quando o Império Romano dominava, numa ocasião, os judeus lá em Jerusalém, lá se revoltaram, não queriam mais que eles estivessem sob o seu domínio. Então, houve ali um grande conflito, e no ano 70, o general Tito, filho de Vespasiano, ele entrou com o seu exército e investiu contra aqueles que estavam lá em Jerusalém. Jerusalém ficou cercada há muito tempo. As pessoas morriam de fome, passavam necessidade. Diz alguns historiadores, Flávio José, entre eles, que uma mulher rica, muito abastada, não saiu da cidade, porque eles não deram ouvido a essa mensagem. Olha, quando vocês verem acontecer isso, fujam. Quem está no telhado não volte, quem está no campo não venha, quem está no telhado não desça. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. As pessoas fugiram, mas muitos ficaram ali, essa conversa de mensagem, nada não, né? Tem coisa, nada a ver, nos dias de hoje diríamos assim. Então, eles ficaram cercados e morreram, muita gente ali. Então, Tito Vespasiano entrou com seu exército e alguns soldados, diz o historiador Flávio José, com uma flecha inflamada, atirou e entrou por uma das janelas do templo. Lembra que eu preguei semana passada no templo? O templo lugar santo, santíssimo, etc. Cheio de cortinas, cheio de coisas, cheio de madeira, de ouro, e pegou fogo ali e queimou todo o templo. Eles entraram e destruíram o templo, e o ouro que derretia ali, caiu entre as frestas das rochas. E depois os romanos, os soldados vinham com avancas, com lanças, alguma coisa, e derrubavam a praça, pegaram o ouro que estava escorrido nas frestas das rochas, ou seja, não ficou pedra sobre pedra. Então o que ele falou, algumas coisas que era para cumprir, já cumpriu, e o que tem dito ele para se cumprir, vai cumprir. Portanto, eu quero que você aprenda uma coisa hoje aqui nessa noite, de tudo que eu vou falar, que eu tenho que estar pronto para o meu encontro com o Senhor. Eu preciso estar pronto para o encontro com Jesus. Ele diz assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas no versículo 4, os discípulos perguntam, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começa a dizer, olha, ninguém vos engane. Primeiro sinal que Jesus diz aqui é, vai haver engano, vai haver pessoas enganosas, pessoas enganando, pessoas com mentira, pessoas fraudulentas, pessoas com engano. E o engano é um ponto, é um sinal de que o tempo é final. Mas engano existe desde lá de trás. Guarde o que eu vou dizer. Os sinais acontecem desde o princípio. Eu estou dizendo sempre que os últimos dias compreendem da primeira à segunda vinda de Jesus. Correto? Sempre estou falando isso aqui. Mas no fim do fim, deixa eu usar esse termo,
no fim do fim, as coisas vão apertar, por conta até mesmo da apostasia, não de uma apostasia, mas da apostasia. Eu vou pregar aqui um dia aqui só sobre essa temática. Então, ele diz: olha, ninguém vos engane. Lá em Mateus 24, você vai ver falando várias vezes, e aqui também, sobre o engano. Então, o engano é algo que vai acontecer. Muitos enganos, muita gente enganada. Inclusive, nos dias de hoje, nós temos visto, até nesse momento atual, igrejas que enganaram muita gente, pastores enganando muita gente, pessoas fazendo da igreja, tem feito da igreja um meio de recurso de comércio, tem feito da igreja algo como um cabide de emprego, algo assim extremamente nojento aos olhos de Deus e às narinas de Deus. Imagina, a Bíblia nos informa que digno é o obreiro do seu salário. Ele pode trabalhar e ele pode ser sustentado, trabalhar na obra de Deus e ser sustentado pela igreja. Não há problema nenhum nisso, é lícito, até bom que o pastor fique integralmente na obra. Você sabe que eu saio agora há pouco do trabalho, cheguei em casa, não vai correndo e vim. Se eu fosse integral na obra, eu estaria o dia inteiro ali, fazendo visita, fazendo evangelismo, ofertando, orando, preparando mais o sermão. Eu tenho tempo para preparar, mas seria mais tempo para Deus ainda, né? E a gente corta, a gente faz tempo. Eu levanto mais cedo, deito mais tarde, deixo de dormir para estudar a palavra de Deus. Mas é isso. Agora, uma pessoa que ganha lá de uma igreja, que tem irmãos que às vezes não tem água e luz em casa porque cortou, uma igreja que às vezes os irmãos passaram dificuldade e ninguém estende a mão com um salário exorbitante, vão dar conta de Deus naquele dia. São pessoas enganosas, não dizendo que é errado você ter um bom salário, até mesmo como obreiro, mas o que tem feito por aí tem sido algo absurdo e vão dar conta a Deus naquele grande dia. Então o engano é algo que está marcado ali. Ele continua dizendo: olha, porque muitos virão meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Um sinal aqui, o engano. Qual é o outro sinal? Dentro do engano também é o sinal religioso, que muitos vão dizer: aqui que é Cristo, aqui que tem o Senhor, aqui no meio que tem salvação. Toda a igreja que diz ser exclusivista ou é exclusiva na salvação, ela está abraçada com a heresia, porque a salvação não depende de uma placa de denominação, a salvação depende apenas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, do seu sangue precioso. Se eu disser para você: venha para cá, fica nessa igreja, só que a salvação, eu sou um herege, porque a salvação vem do Senhor, não vem dentro da placa, não vem do CNPJ, não vem de uma. Não, a salvação vem do Senhor. Então, muitos vão dizer: eu sou Cristo, é aqui que eu resolvo, é aqui que Deus está. Não, Deus está onde houver alguém que adore e adore em espírito e verdade. Onde dois parecem une na presença dele, ele está. Então, primeiro sinal, engano. Segundo sinal, o sinal religioso. Porque vão dizer que muitos vão enganarão a muitos, olha que eu engano, dizendo: eu sou Cristo, sinal religioso. E quando ouvires guerras e rumores de guerra, o que é isso aqui? Sinal político. Por que acontece guerra? Por causa de política. Por que a Rússia e a Ucrânia estão naquela pendenga lá, naquela batalha, naquela guerra até agora? Por causa de território, por causa de riqueza, por causa de alguma coisa que está no subsolo. Por que muita gente quer o Brasil, quer a Amazônia, quer vir para cá e fazer coisa? Porque a Amazônia está lotada, cheia de riqueza no subsolo. O que tem de riqueza por cima tem muito mais de riqueza por baixo. E começa então, quer tomar, quer pegar, quer fazer. Aí começam as guerras, sinal político. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, sinal político. Terremotos, e haverá terremotos em diversos lugares, sinal cósmico e sísmico, melhor dizendo, sinais geofísicos, terremotos, abalos sísmicos, coisas dessa natureza, é um outro sinal. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. E essas coisas são o princípio das coisas. Haverá fome, dificuldades, é um sinal também social. E nós não temos visto isso aí? Não temos visto isso? Diversas doenças, como agora há pouco a Covid, que arruinou o planeta, milhões partiram, foram ceifados do planeta Terra. E ainda pessoas, mas têm ainda algumas sequelas, algum outro ficou com alguma sequela até hoje. Sempre no trabalho falaram: no ano da Covid era assim, depois da Covid não sei o que, sempre tem alguma coisa assim. E quantas pestes já houveram, mas nos tempos finais é terrível. Quantas doenças tem da década de 80 para cá? Você que já está com uma idade aí, década de 80 para cá, quantas doenças surgiram? Nos outros séculos também, mas nesse último tempo, nós estamos vendo o último tempo da igreja na face da terra. Nesse último tempo, quanta coisa de doença, de terremoto, de peste. Então são sinal geopolítico, sinal religioso, sinal geofísico, sinal que são marcas do tempo que antecede o fim do fim. Isso aconteceu? Está acontecendo? Olha comigo aqui. Mas olhar por vós mesmos, porque entregarão ao
e as sinagogas serão açoitados. Vão perseguir os crentes, vão perseguir a igreja, vão perseguir, desde o princípio perseguem. E quanto mais hoje você fala a verdade, você também é perseguido. Talvez não haja aquela perseguição, ainda agora no momento, de bater, de espancar, de esfolar, mas há uma perseguição no meio das mídias, pessoas que se levantam, você fala a verdade, e quem fala a verdade hoje, ele é quase certo de que ele vai ser perseguido. Porque se alguém chegar e falar a verdade como ela é, nua e crua, dura como ela é essa verdade que me faz viver na presença do Senhor, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que santifica, é tudo isso que nos faz. Mas se eu chegar aqui com uma menção, meio evangelho, meio mundanismo, meio isso, meio aquilo, e começo a trazer um mundão, as suas coisas para dentro, como tem sido feito em muitos lugares, e as pessoas abraçam e logo e enchem. Aí vem alguém e fala a verdade, ele é tido por errado, ele é tido por mentiroso. Por quê? Porque as pessoas estão abraçando a mentira, abraçando o engano, estão se odiando. Diz o texto, e vão entregar até a morte. E numa casa vai estar o pai contra a mãe, o filho contra o pai, vai ter perseguições dessa natureza. Olha só, olha o versículo 12: e o irmão entregará a morte, o irmão ao pai, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e serem odiados por todos, por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, as pessoas vão odiar. Não tem uma canção, não lembro como é que canta, diz assim: se o mundo não te quer, não sei o que lá, não quer? Não sei o que lá, não sei o que lá. Se o mundo não te quer, não sei o que lá, eu não esqueci agora como é que é essa música. O mundo me quer. Eu não quero o mundo, eu não quero nada do mundo, eu fui tirado do mundo. Eu estou aqui para pregar do mundo, para falar do mundo. É o Senhor Salvador que vai me pegar. Se você arrepender dos seus pecados, ele tem a salvação em Cristo Jesus. Se ele não se arrepender dos seus pecados, a condenação é certa, porque o homem sem Deus está debaixo de condenação. E se eu falo para alguém, ele vai sentir o quê? Ele vai sentir um peso. E muitos, por causa dessa verdade, odeiam e tem ódio mortal, de maneira que eles vão atrás mesmo, até a morte mesmo. Muitos cristãos, muitos foram esfolados por causa da verdade. Muitos foram espartejados por causa da verdade. E se eu falar a verdade, as pessoas vão sentir um peso. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: pregue para que as pessoas chorem, pregue para que elas sintam o peso. Essa é a verdade. Porque se eu prego a verdade ela vai libertar. Mas muitos não querem libertação e preferem a mentira e o engano. Eu vou falar isso, eu vou falar sobre o anticristo. Queridos, vem comigo. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha aqui, deixa eu corrigir alguma coisa para vocês. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Pode entrar, sejam bem-vindos. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. O que significa? O que quer dizer isso? Quem perseverar até o fim será salvo. Ó, presta atenção para cá. Será salvo só quem perseverar até o fim? É lógico, porque quem perseverar só persevera até o fim. Não tem como perseverar até o meio. Vocês estão entendendo essa jogada aqui? Quem perseverar até o fim será salvo. É lógico que eu sou salvo desde o princípio de Cristo Jesus. A salvação vem dele. Eu acabei de falar aqui do Senhor vem a salvação. Mas quem perseverar até o fim, Deus fará com que a sua igreja persevere até o fim. Deus é que nos dá força para perseverar na sua presença. É Deus que nos dá força, graça e condição de perseverar até o fim, para a glória de Deus, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, aleluia. Olha só, versículo agora de número 14. Quando, pois, vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta. Quando, pois, presta bem atenção nesse texto aqui. Quando vocês virem que a abominação do assolamento que foi predita pelo profeta Daniel, estando onde não deve estar, quem lê, entenda. Aqui eu vou dar só uma pincelada. Quando eu for falar sobre o anticristo, eu vou aprofundar isso aqui, correto? No meu canal já tem o anticristo protótipo, o anticristo escatológico, a besta que sobe da terra, a besta, tudo no meu canal tem isso. Mas eu vou falar aqui sobre essa questão também. Aqui está falando sobre o anticristo protótipo, apontando para o escatológico. O que é o protótipo? É um protótipo de alguma coisa que vai ser um tipo. Então, quando eu tenho um carro, faço um protótipo dele, para aquele carro vai ser o que eu quero, então o tipo que eu quero. Então, você tem alguns anticristos protótipos aqui na Bíblia. Você tem, por exemplo,
em Daniel, você vai ver ali no capítulo 7 e no capítulo 8, os dois, um falando de um texto e outro texto falando do outro. Você vai falar sobre Antíoco Epifânio. Vou falar isso aqui com propriedade na mensagem sobre o anticristo. Antíoco Epifânio, ele foi um anticristo, ele foi um tipo de anticristo, mas não é ainda o anticristo que vai se levantar. A Bíblia nos informa lá em João que há o espírito do anticristo. Filhinhos, já é a última hora, vocês sabem que o anticristo já está aí, e muitos anticristos levantaram, porque o anticristo é um espírito, é um sistema e é uma pessoa. Essa pessoa ainda não se levantou. Alguns ficam apontando, é fulano, é Beltrano, é ciclano, mas vai se levantar esse ser, e ele vai fazer exatamente, ou muito pior até, o que fez Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio pegou lá no templo, que eu falei semana passada e retrasada, ele sacrificou no templo porcos, onde era para sacrificar o cordeiro. Ele pegou e sacrificou porcos, porque para o judeu o porco era imundo, eles não comiam porco, o judeu não come porco até hoje. Ele foi lá e sacrificou no altar de adoração a Deus, sacrificou porcos. Uns falam de uma porca, uns falam de porcos mesmo. Se você ler o livro de Macabeus, o primeiro Macabeus, o segundo Macabeus, é um livro apócrifo, mas tem a história. Eles chegaram a uma região para fazer com que aqueles homens adorassem, quebrassem a lei, não cumprissem a lei, fizessem tudo ao contrário e fizessem adoração a outros deuses. Ele colocou uma imagem de um deus pagão no templo do Senhor, mas naquela região ali, o pai de Judas Macabeu lutou contra ele. É uma história que eu vou contar para frente quando eu falar sobre o anticristo. Ele foi terrível. E mais à frente, no ano 70, um outro protótipo do anticristo foi esse que eu falei agora há pouco, Tito Vespasiano, que entrou, destruiu, que arrebentou, que quebrou, que destruiu o templo. E tinha um povo ali, esse povo que estava junto com eles, os romanos, que eram soldados contratados. Eles não eram romanos. Eu vou falar isso aqui em anos de pouco, quando eu falar sobre essa questão aqui. Eles entraram e destruíram tudo. Então, qual é o tipo aqui? Qual é o protótipo? São, pelo menos, Antíoco Epifânio e este Tito Vespasiano, que é o tipo, que é o protótipo daquele que virá ainda, o anticristo escatológico. Então, vem comigo. Quando esses estiverem onde não devem estar, quem ele entenda, então os que estiverem na Judéia vão para os montes, e os que estiverem no telhado, não desça para casa. Vamos lá. E o que estiver no telhado não desça para casa, porque foi falado dessa ocasião, general Tito. Quem estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que criaram aqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Por quê? A perseguição foi terrível. Imagina uma mulher grávida de 7, 8, 9 meses, tendo que fugir, tendo que correr, e se for no inverno, então como é que vai correr com tanta neve, frio, dificuldade? Então eles orem para que isso aconteça nessa ocasião. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Olha para cá para entender. Naquele dia vai haver uma aflição tal como nunca houve, desde o princípio da criação, e nem depois tampouco haverá. O ano 70 foi terrível, morreram muitas pessoas, foi tenebroso. Mas depois daquilo, houve outras coisas piores ainda do que o ano 70, porque foi só ali local. Mas houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, houve a guerra Irã-Iraque, houve a Guerra das Malvinas, houveram outras e tantas outras guerras de aflição e perseguição, muito maior do que isso aqui. Então ali era só um tipo, um protótipo do que vai ser. Quando chegar a grande tribulação, ali a coisa vai pegar mesmo. Ali o negócio vai ser tenebroso, uma perseguição contra a igreja sem precedentes. Nós tivemos aqui um aperitivo agora no Covid. O Podigo está na igreja, podia reunir em tudo quanto é canto, até mesmo na lotérica, todo mundo podia ir, mas na igreja podia. Nessa ocasião eu estava na igreja que tinha os bancos com uma fita amarela assim, ficava um na ponta e outro na outra ponta, um banco de madeira. Não podia ter culto, mas podia ter tudo, até futebol. A igreja não, só um aperitivo. Quando acontecer a grande tribulação se levantar, vai ser muita perseguição, vai ser muita morte, vai ter muito crente sendo arrebentado, fuzilado, esquartejado, decapitado.
Muitos. Por isso, nós temos que nos fortalecer hoje, nos encher hoje da palavra e do Espírito de Deus. Porque naquele dia, naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Ou seja, vai ser um momento tenebroso, terrível, mas outro igual não haverá. Vai ser único, ímpar. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, quero corrigir uma coisa aqui que as pessoas sempre falam, inclusive no trabalho esse dia atrás. Nossa Deus, né? Está escrito na Bíblia, os dias estão corridos, porque Deus está abreviando os dias. Não. Antigamente, o que a gente tinha? Tinha televisão. Quem tinha televisão? Na minha cidade, quando eu era criança, meu pai era um dos poucos que tinha televisão. Não tinha como hoje. Hoje tem internet. Hoje todo mundo levanta de manhã, entra, conecta aqui, conecta ali, vai para o canal, vai para outro, vai para não sei para onde, chega não sei na onde, vai, fala com o Japão, fala com a China, está ali, está aqui, vai para a faculdade, vai para o curso, vai não sei na onde, não sei o que. Nisso tudo ali, a hora passa. Você tem mais a percepção que o tempo está mais rápido, é porque você tem muito mais atividade do que. Imagina que você fica aqui em casa, para ocioso. A hora não passa. A hora está passando do mesmo jeito. 24 horas, 60 minutos, 1 hora. É a mesma coisa. Aqui está falando da grande tribulação. Que Deus vai abreviar, vai dar uma enxugada nesse tempo da grande tribulação. Para que a igreja que vai estar aqui na grande tribulação. Olha o que está dizendo aqui. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, quem é o eleito do Senhor? A igreja, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas a igreja, os eleitos, por causa desses eleitos, Deus abreviou aqueles dias. Então, se alguém disser, eis aqui ou ali, não mediteis, porque se levantarão falsos espíritos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Sinais e prodígios, meu querido, muitas vezes é usado da parte do inimigo para enganar muita gente. Tem muita gente por aí fazendo sinais e prodígios, e as pessoas vão atrás, não é a verdade do Evangelho, não prega o Evangelho, é uma mistura de tudo que coisa que você possa imaginar, mas tem sinal. Ah, mas fui curado lá, ah, mas fulano e tal aconteceu. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Martinho Lutero dizia o seguinte: se fizer descer fogo do céu e não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu estou fora, não me interessa. Vem comigo, vamos lá. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Está escrito tudo dentro da Bíblia. Olha aí, verso 23. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Algumas versões dizem, tenho predito tudo, não precisa soltar assim. O que é tudo na sua casa, na sua terra? Tudo é tudo. O que é tudo que Deus está dizendo? Tudo. O que importa é que a igreja soubesse, tivesse conhecimento. Na Escritura, Ele deixou escrito. Está aqui, está em Mateus, está em Marcos, aqui é Marcos, está em Lucas, e também em outras passagens bíblicas que fazem conexão plena disso aqui, Apocalipse, Daniel, Ezequiel, enfim, uma série de passagens que eu vou estar pregando aqui ao longo dos dias. Mas aqui, Ele está dizendo, já tenho dito tudo. Queridos, eu não uso cartilha, eu uso a palavra. Quando eu digo que eu uso cartilha, não é que eu não estou dizendo que eu não posso ter uma apostila ou alguma coisa nesse sentido. Eu estou dizendo que eu uso o que a Bíblia diz. E a Bíblia está dizendo que vai acontecer sinais religiosos, geofísicos, geopolíticos, doença, isso e aquilo outro, perseguição, engano, mentira. E vai ter ainda um que vai se levantar, que vai ser o de Cristo, etc. E tal, e vai dar enxugada naqueles dias para a igreja cantar. E diz o texto, ora, ele está falando que vai vir secretamente, é isso que eu estou dizendo. Aqui não tem um texto bíblico dizendo que ele vem secretamente. Olha para cá. Sabe aquela passagem, ou melhor, aquela fala que as pessoas dizem assim, se eu não for na primeira, eu vou na segunda chamada. Já ouviram isso? Aqui não tem. Jesus não disse. Não tem nenhum texto. Mas lá, no abrir e fechar de olhos, abrir e fechar de olhos da transformação, quando Cristo voltar, na ressurreição dos mortos, vai ser rapidinho, no abrir e fechar de olhos. Mas aqui não tem nenhum texto dizendo que ele vem secretamente. Ora, naqueles dias depois da aflição, ou seja, quando a grande tribulação estiver ali, depois dessa grande aflição, dessa grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Quando Cristo vier, ele virá com grande poder e glória. Olha só, então vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Com poder e grande glória ele virá. Ninguém vai impedir esse dia. O homem pode dizer que não, pode não acreditar, as multidões podem estar mentindo e enganando.
voltará. Quando for o dia, a hora marcada pelo Senhor, Ele voltará. Jesus retornará com poder e grande glória para buscar os seus ressuscitados mortos. Os seus vivos serão transformados em corpo de glória e vão subir ao encontro do Senhor nos ares e estarão para sempre com o Senhor em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Agora escuta bem isso: Ele virá com poder e grande glória, e Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aí ele diz assim: aprendei a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Como o verão está próximo, logo depois do inverno, quando as folhas começam a brotar, etc., vai chegar o verão. Exatamente aqui, quando vocês virem esses sinais acontecendo, esse, aquele, aquele outro, saibam que a vinda dele está muito perto. Jesus não está perto de voltar pelos sinais. Vocês estão vendo os sinais aqui? As guerras, as fomes, as pestes, os enganos, a mentira, a apostasia, que eu vou falar com pregação do anticristo. Tudo isso está acontecendo. Isso é sinal de que breve Jesus voltará. Mas pastor, eu vou passar pela tribulação? Vamos, mas é difícil, vai ser difícil. Vai morrer muita gente, vai. Mas lembra daquela palavra que ele disse aqui antes? Quem perseverar até o fim será salvo? É porque Ele vai dar força a mim e a você de perseverar até o fim. Cair por terra, estar diante dele para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Agora, para nós irmos aqui já fechando, verso de número 31: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. O Filho sabe, porque Ele também é Deus. A sua esfera humana, sabe que Ele disse que não sabia, mas Ele é Deus, igual ao Pai. E daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, e nem o Pai, nem o Filho, somente o Pai. Verso 33: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olhai, fica atento. Vigiai e orai. Está aqui o segredo. Fica atento. Ui, negócio agora aqui. Mercosul, Coresul, União Europeia, BRICS, todos são blocos econômicos para que facilite para um governo mundial. Os blocos econômicos são formados para que o governo fique mais. É mais fácil você ter esses blocos e um governo só toma conta. Olha quanta coisa vem acontecendo. Vem comigo. Verso 33: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos. A casa é a igreja. Os filhos do homem foi viajar, foi longe, foi lá para a glória, está à destra do Pai. Está aqui também hoje, nessa noite, sendo adorado por nós. Mas ele veio e foi. Agora vem cá o texto. É como um homem que partiu para fora da terra, pega a dica aí, deixou a sua casa. Hebreus 3, verso 6 diz que nós somos a casa do Senhor. E como um homem que partiu para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos. Ele deu autoridade aos seus servos. E diz assim: olha, se você se ligar na terra, vai ser ligado no céu. Se desligar na terra, vai ser desligado no céu. Se perdoar aqui, vai ser perdoado lá também. A igreja tem essa autoridade, esse poder. Vamos lá, por causa de Jesus, é claro. E a cada um deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. A obra de cada um está aí, na minha mão está uma, na sua está outra, cada um tem a sua chamada, cada um tem o seu dom, e a igreja está aqui, e cada um tem uma vocação. Gente, às vezes o irmão ele não tem, mas só ele chegando assim, uma pregação, ele não é pregador, ele não dirige igreja, pastoreia igreja, mas ele está ali como um menino, por exemplo, que adora. Você vê que ele estava comentando com a minha esposa, ele é um adorador. Começamos a cantar aqui, adora, levanta as mãos, se derrama diante do Senhor, como os irmãos fazem aqui também, como no princípio do culto hoje, já sentimos a presença gloriosa do Senhor. Então nós estamos sabendo aqui que a obra dele foi entregue, ele foi para fora da terra, distante, mas voltará, e deixou encarregado o encargo da sua igreja, a cada um de nós, a sua obra. Ele vai voltar, ele vai cobrar depois. O que você fez com o talento que eu te dei? Senhor, eu enterrei, porque eu sei que você é um homem muito perigoso, até porque o Senhor ceifa onde não planta, o Senhor é terrível. E sabendo que eu sou terrível, por que você não pegou o dinheiro que eu te dei e deu aos banqueiros? Porque aquele eu dei 5, ele multiplicou, a outra deu 2, multiplicou, e você não fez nada. Vamos prestar conta, vai ter um dia de prestação de conta diante do Senhor. Vai acontecer esse dia, quando Cristo voltar com seus poder, com seus anjos ali, com poder e grande glória, e vai estabelecer o juízo. Atos 17:31 deu uma certeza do Senhor Deus ressuscitando Jesus, determinando, marcando um dia. Eu não sei quando será esse dia, mas um dia que vai ser, está marcado na agenda do
não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos: vigiai. Pode ser que ele venha à tarde. Os judeus, eles dividiam os turnos da noite em 4. O primeiro turno era da meia-noite, das 6 às 9. O dia para eles, o dia contava a partir do cair da tarde, não como nós contamos, amanhecer o dia, eles contavam a tarde. Olha lá em Gênesis, você vê, quando Adão foi criado, etc. Era o primeiro dia, era tarde e manhã. O primeiro dia era tarde e manhã, o dia segundo, tarde e manhã, o terceiro dia. Então era contado da tarde para amanhã. Então ele vai vir como? Vai vir, vamos lá comigo, 35. Virá o Senhor da casa, se à tarde, entre as 6 e as 9, primeira vigília. À meia-noite, ou seja, da meia-noite às 3, era a segunda vigília. Ou no cantar do galo, das 3 às 6, ou pela manhã, 6 da manhã. Então, quando ele voltar, como é que vai ser? Olha, no cantar do galo, tem gente que já falou assim: onde que arrumaram esse raio desse galo? Vou colocar ali no galo, no cantar do galo. Não, o cantar do galo aqui não é o galo, galinha, não. Até porque lá em Jerusalém tinha uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia, onde ficavam os sacerdotes ficavam ali. E nessa fortaleza ali não ia ter nenhum galo, porque eles eram, para os judeus, era imundo também, esse tipo de animal. Então não ia ter um galo ali. Esse galo, na verdade, é o que a Bíblia chama de, o que era dito, né? Do toque da trombeta, do soar da trombeta, do fonema, do som. Então tinha o primum galicínio entre as 0 horas e as 3, e o secundum galicínio entre as 3 e as 6 da manhã. Primum galicínio. Ia lá, alguém tocava, soava. Então, quando você vê aqui Pedro sendo interrogado pelo Senhor, dizendo que ele vai seguir a Cristo, que vai não sei o que, você olha, antes do galo cante, pela segunda vez, você vai me negar. Só Pedro fala, só Marcos registra isso, Marcos 14. Antes do galo cante a segunda vez, ou seja, antes do soar a trombeta, já amanhecendo o dia, 3 vezes você vai ter me negado. Nem que tem um galo cantando, é o soar da trombeta. Quando que ele virá? No cair da tarde? Já para meia-noite? Pelas 3 da manhã? Amanhecendo o dia? Eu não sei. Até porque aqui é 9 da noite, no Japão é 9 da manhã. Aqui é meio-dia, lá é meia-noite, assim por diante. Quando será? Fica de pé agora, querido. Porque vindo de improviso, não vos ache dormindo. Porque ele virá num dia, hora marcada pelo Senhor. Tem sinal para cumprir? Ainda tem. Vou pregar isso aqui daqui a pouco. Não vou falar sobre o anticristo, vou pregar. Qual sinal está faltando? E se ele vier de improviso para você hoje, ou seja, partir você para a eternidade, como é que vai ser? Se ele vier daqui mais uns 10 dias, como é que nós vamos estar? E se ele vai mais ainda 20, 30, 50 anos? Pelos sinais, eu não creio que vai levar esse tempo todo, mas suponhamos que. Como é que nós vamos estar? Qual é a palavra que o Senhor nos dá nessa noite? Olhai, orai e vigiai, para que, vindo o Senhor de improviso, não vos ache dormindo. E o que eu digo, eu estou dizendo a todos: vigiai. Eu tenho certeza que você quer estar diante do Senhor naquele dia, como disse Lucas, em pé diante do Filho do Homem. Eu tenho certeza que você quer naquele dia estar ali diante do Senhor, prestando culto, adoração e louvor a Ele. Eu tenho certeza disso. Eu também quero estar assim. Mas para tanto, eu tenho que saber que há sinais, que há engano, que há mentira. Mas o Senhor nos diz, a sua palavra, e este Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes, e testemunha a todas as nações. Depois virá o fim. Este Evangelho vai prevalecer no meio de tudo isso que eu falei. Toda a tribulação, toda a adversidade, a grande tribulação, entre os enganos e as mentiras, haverá sempre uma voz da parte do Senhor dizendo que a verdade, ela é dura, muitas vezes pesada, mas necessária. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos.
curvar a sua cabeça. E nós vamos orar, vamos adorar a Deus juntamente com o nosso irmão